pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E o vídeo de hoje vai ser a resenha do livro Recordações Pessoais sobre Joana d'Arc. Vamos lá. Esse livro aqui, ele é narrado pelo amigo da Joana, que era... Ai, tremeu um pouquinho a câmera. Ele é narrado pelo amigo da Joana, que era o pajem dela, né, naquela época. Então, ele acompanhou ela durante a história inteira dela, tá? Até o período da sua morte, tá? O nome dele é Luiz de Conte, tá? E ele narra todos os acontecimentos que ele viu que aconteceram com ela, tá? Então, o livro começa narrando a história desde quando ela era pequena, tá? Então, quando ela era criança, tá? Então, vai narrando. Quando ela era criança, as crianças tinham uma árvore que elas chamavam de árvore da fada, né? E nesse livro, ele apresenta elementos mágicos, como as fadas e até mesmo as premonições que a Joana tinha, tá? Como sendo reais, tá? Eu não sei se isso aconteceu realmente, mas o Mark Twain... esse livro aqui é a versão do Mark Twain e essa edição é da Martin Claret, tá? Então, o Mark Twain, ele retrata como sendo uma coisa que aconteceu de verdade, tá? Então, sendo uma coisa realista. Então, as fadas e os acontecimentos que a Joana previa, né? Então, ele acontecia com alguma coisa real, tá? Não que ela tinha tirado da cabeça e tudo mais. Então, o que acontecia? Eles tinham uma árvore da fada, né? Então, essa árvore da fada... a Joana e as crianças brincavam lá com ela, né? Eles achavam que tinham fadas lá. Então, a Joana teve algumas premonições debaixo daquela árvore, mas as fadas, elas foram expulsas pelo padre. Então, é isso que aconteceu no início do livro. É isso que acontece no início do livro, tá, gente? Não é spoiler. Apesar que todo mundo sabe o que acontece no final, né? Mas, não vamos dar spoiler do que acontece no meio do livro. E aí foi a introdução para dar continuidade para a história. Então, aí, a partir desse momento, a Joana vai começando a ter previsões. Então, ela diz que uma voz fala com ela, né? Algumas vozes falam com ela usa esse termo. E ela diz que essas vozes vêm de um anjo, né? Então, ela começa a ter essas premonições que o anjo vem falando com ela, né? E o que acontece? Ela começa a ter essas previsões e ela diz que o anjo falou assim, que ela tem que pegar algumas pessoas, tipo, alguns amigos dela e falar com, tipo, um chefe do exército, tipo isso, né? Eu não sei dizer o que era ele exatamente, pra ele dar um exército pra ela, pra ele dar alguns homens com ela pra ir até o herdeiro da França, né? E, enfim, coroá-lo rei, né? Então, ela teria que passar por várias batalhas, né? E cada vez que ela foi acho que uma ou duas vezes lá tentar falar com o chefe lá do exército, e ele chamou ela de louca, chamou tipo, você precisa levar uma surra, né? Pra você aprender a parar de falar mentira e tudo mais, mas ele viu que as coisas realmente estavam acontecendo, o que ela estava dizendo, né? Então, ela fez uma previsão lá pra ele e realmente estava acontecendo. Ele falou assim, então isso é verdade, né? Queira ou não, se ela for uma bruxa ou se ela for enviada por Deus, tanto faz, tá acontecendo realmente aquilo que ela tá falando. Então, vou fazer o que ela tá falando. Então, ele enviou esses homens e o livro inteiro, ela é julgada. Isso vocês podem ter certeza, ela é julgada como bruxa, foi enviada pelo diabo. Alguns acreditam que ela é enviada por Deus, tá? Mas a maior parte do livro ela é muito julgada, tá? Então, essa é uma parte que me deu raiva, tá? Certo modo, porque mesmo ela fazendo essas previsões, mesmo ela salvando, mesmo ela dando o máximo de si, as pessoas julgavam por ela ser mulher e por ela por ela estar sendo mais esperta que os homens, tá? Então, isso acontece muito nesse livro. Então, é uma coisa que me deixou com raiva, tá? Mas não tirou os pontos que eu dei pra ele, tá? Esse livro eu dei 5 estrelas e favoritei, tá? Eu acho que todo mundo devia ler esse livro, tá? Porque ele é demais. O que acontece? Ela vai até o rei, ela chega até o rei, né? E ela começa a falar com o rei. E ela dá uma premonição pro rei também, né? Então, pro rei não, né? O herdeiro, no caso. Ele não é coroado rei ainda no início do livro, tá?
Então, ela dá as premonições pra ele, e aí vem os padres, tudo, e ela passa por interrogatório inteiro. Então, também o livro inteiro ela é interrogada, tá? Então, todo mundo interroga ela pra ver se ela não tá falando mentira, pra ver se ela não tá falando coisa que que não é de Deus, entendeu? Pra ver se ela é cristã mesmo. Então, é sempre interrogada. Então, e é muito interessante como ela responde a esses padres, a esse rei, a todo mundo, porque em nenhum momento ela é grossa, em nenhum momento fala alto, entendeu? Então, ela fala de uma maneira muito íntegra, né? Então, ela fala de uma maneira muito íntegra e ela não responde mentiras, né? Ela fala tudo na verdade. Ela fala assim, os vozes falaram isso comigo mesmo, é isso que vai acontecer, você querendo ou não. Então, é isso mesmo que ela fala, entendeu? Então, eu adorei essa parte da integridade dela, né? Porque, sério, eu achei incrível. A Joana, pra mim, ela foi uma pessoa que, durante o livro todo, eu me identifiquei muito com ela, eu me inspirei muito nela, né? Então, ela, por ser mulher, por ser alguém que é mais inteligente naquela época, pra sua época, né? E numa época em que a Inquisição tá rolando, então aqui a gente vai ter de plano de fundo, né? Plano de fundo não, acontece totalmente, né? A Guerra dos 100 Anos, né? Então, onde aí, para quem se pergunta qual que é a guerra que eles estão, né? A Guerra dos 100 Anos entre os ingleses e os franceses. Então, a Joana, ela vai até o rei para libertar a França das mãos dos ingleses, né? Porque os ingleses tomaram a maior parte da França. Então, ela tá indo lá com os ingleses, com o rei, para coroar o rei, né? O herdeiro, para poder libertar a França. Mas uma coisa que fica muito claro no final é que a maior parte das pessoas que estavam com ela durante o livro inteiro, no final, não estavam mais e ela foi morta praticamente sozinha, tá? Então, ela morreu sozinha e só o único que estava com ela é o Luiz de Conte. Então, ele estava lá com ela desde o começo do livro até o final. No final do livro, ele não pode se manifestar tanto, porque senão ele ia ser morto também, né? Ele entrou no campo dos inimigos. Mas é isso. Infelizmente ela morreu desse jeito, morreu de uma maneira muito trágica, né? E só depois que as pessoas foram entender que ela estava falando a verdade, que ela não era enviada do diabo e ela era realmente uma pessoa de luz que estava tentando ajudar e tudo mais. Então, é isso. Eu adorei esse livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês forem ler, por favor, me falem o que vocês acharam, né? Se foi tudo isso, tá? Que eu falei. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí o que vocês acharam, tá? Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.